Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Acabou agora no Morumbi, São Paulo 1, São Bernardo 0. Vitória fundamental pro São Paulo, fundamental pro São Paulo. A gente vai precisar dimensionar essa vitória, de verdade. E não é alarmismo, não é exagero, não é migalha, como alguns caras estão falando, né? Porra, enfim. Mas o São Paulo venceu, e isso era fundamental. A gente ficou olhando muito para a parte institucional, para o clube, e deixou de olhar para o time nos últimos tempos, e a gente precisava olhar para o time, porque o São Paulo, nesse novo regulamento do Campeonato Paulista, não é exagero o São Paulo falar que o São Paulo pode ainda brigar pelo rebaixamento para não cair, porque são 8 rodadas, faltam 6, e dessas 6 que faltam, 3 são clássicos e um jogo contra a Ponte Preta nos Moisés Lucarelli, onde a gente sempre tem vida difícil. Aí tem Portuguesa e Primavera no Morumbi. Hoje, talvez se fosse um dos jogos mais acessíveis para o São Paulo, contra o São Bernardo e tudo mais, aí início de temporada, mas o São Bernardo é um time muito físico, e hoje o jogo tava bom para time físico, porque a chuva torrencial em São Paulo deixou praticamente uma poça infinita no gramado, impraticável a condução de bola e tudo mais, atrapalhou muito. Então, embora fosse o jogo talvez mais acessível, essas características igualaram o jogo, deixaram mais difícil ainda. Só uma coisa, tá? Se inscreve no Bopismo, por favor. O Bopismo, eu vou voltar semana que vem com entrevista, na outra semana com entrevista. O fato de estar no Rio dificulta muito para eu conseguir marcar as entrevistas com antecedência, como fazia quando eu estava em São Paulo. Mas eu peço, por favor, você se inscrever e mandar esse link para geral. Vou fazer análise pós-jogo sempre que possível. Não fiz contra o Mirassol porque trabalhei no jogo, estava na beira do campo do Maião. Então, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, comentarem, é muito importante, e deixa o like, turma. Você não tá ligado como ajuda a deixar o like. É o jeito de vocês pagarem pro Boapismo continuar existindo, deixando o like e engajando, tá bom? Cara, de verdade, assim, o São Paulo hoje foi a campo com uma formação muito diferente do Crespo. Eu questionei quando eu vi a escalação, sobretudo o Luciano no banco, até comentei no perfil do São Paulo quando saiu a escalação, falando, caralho, Luciano no banco é loucura. Aí vieram um bando de leigo, que não entende um cacete de bola, falar, porra, o lugar do Luciano é no banco. A pessoa que fala isso, de verdade, o torcedor do São Paulo que fala isso, cara, ou tava dormindo nos últimos 6 anos, assim, 5 anos, achar que o Luciano é banco desse time, honestamente, tá? Enfim, mas eu achava a escalação do Luciano no banco um absurdo, porque o Luciano é o que ele mostrou ser nesse jogo. É o cara que, quando precisa, é quem põe a bola pra dentro. Foi assim em 2025, 2024, 23, 22, 21 e 20. Ah, mas ele foi banco da Copa do Brasil e a gente foi campeão. Aí ele fez o gol da semifinal contra o Corinthians lá em Itaquera, que foi fundamental pra classificação. E na final foi uma opção do Dorival para manter o Wellington Rato, que tinha feito também uma ótima partida na semifinal. Foi uma opção técnica, mas o Luciano foi, mais uma vez, decisivo. O jogador desse elenco que mais tem gol em mata-mata, o jogador desse elenco com mais gols pelo São Paulo. De novo, pela 10ª vez, o jogador com mais participação em gols na última temporada. Então, assim, cara, de verdade, eu vou começar esse vídeo falando o seguinte: São Paulino que não gosta do Luciano ou critica o Luciano, gosta menos do São Paulo do que imagina. Honestamente, gosta menos do São Paulo do que imagina. Porque hoje, você querer o Luciano fora é pior pro São Paulo. Faz mal pro São Paulo não ter o Luciano diante desse time. Claro, se o São Paulo tivesse no ataque Pedro, Vitor Roque, Matheus Pereira do Cruzeiro, Arrascaeta, se tivesse esses jogadores, beleza, porra, aí o Luciano é banco, né? Mas com esse time, colocar o Luciano no banco é uma loucura, bicho, é uma loucura. E eu tava lá na beira do campo, no Maião, e o São Paulo tava absolutamente apático o jogo inteiro, letárgico, assim, sem nenhuma verve, sem nenhum brio ali, o time entregue desde o primeiro minuto. O único jogador, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, que brigou o tempo inteiro, cobrou todo mundo desde o começo do jogo, foi o Luciano. Brigou com o Cedric, tretou com o Bobadilha, tretou com o Alisson, tretou com o Ferrarese, gesticulou, cobrou os caras. E é por essas coisas que eu gosto dele pra caralho, não só pelos gols, porque o Luciano tem uma parada que eu admiro, ele tem vergonha na cara, ele tem dignidade, entendeu? E no momento que o São Paulo tá hoje com tanta gente indigna comandando o clube, nada mal ter um cara digno dentro de campo e um cara que resolve. E não resolve de qualquer jeito, porque o tapa que ele deu na gaveta aos 38 do segundo tempo, não é qualquer jogador que faria aquele gol, não é mesmo. Aquele tapa num gramado molhado, com velocidade de raciocínio, com 5 jogadores do São Bernardo em cima da linha. Então, assim, mais uma vez, assim como foi em 2025,
A gente precisa lembrar disso, porque a galera esquece, cara, um dos defeitos mais horríveis que alguém pode ter na vida é ser ingrato. Pelo menos é a minha opinião. E assim, quando o Crespo chegou e o São Paulo estava na beira da zona do rebaixamento, ele emendou várias vitórias, pelo menos as 4, 5 primeiras. As 4, 5 primeiras vitórias do Crespo pelo São Paulo tiveram participação do Luciano, seja por gol ou seja por assistência. Ele foi fundamental para entregar pontos naquele momento do São Paulo. Ninguém pode esquecer isso. O São Paulo terminou em 8º, longe do rebaixamento, aí a galera esquece. Mas quando o São Paulo perdeu do Flamengo, quando a estreia do Crespo, e depois enfrentou o Red Bull Bragantino lá, quem apareceu de novo, e de novo, e de novo, e tirou o São Paulo daquela situação foi o Luciano. Assim como em 2022, ele fez um gol contra o Juventude, quando o São Paulo estava brigando para não cair, 22 ou 21. Com o braço quebrado, ele fez gol contra o Juventude e eliminou a chance de rebaixamento do São Paulo naquela temporada. E hoje, de novo, cara, o São Paulo passa pela maior crise institucional da sua história. O São Paulo nunca entrou numa temporada tão frágil, tão desacreditado, com tanto desânimo da torcida. Tinha 16 mil pessoas no Morumbi hoje, quase 17 mil. Com o presidente podendo sair amanhã, e se Deus quiser, esse vai ser o último vídeo desse canal com o Casares como presidente do São Paulo. Se Deus quiser, o próximo vídeo de análise vai ser com esse cara no olho da rua, para ele nunca mais pisar no São Paulo. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, assim, é um momento crítico, não é só fazer o gol, é quando fazer o gol, em qual jogo fazer o gol. E no caso de hoje é qual gol, que tipo de gol o cara fez. O cara tirou um tapa na gaveta, meu irmão. Certo. Então, de verdade, cara, já passou da hora. Eu faço um apelo pra quem não gosta do Luciano, pra caralho, tirar esse orgulho, bicho. Tudo bem reconhecer que tava errado, mano, tá tudo certo. Porra, cara, eu falo com experiência, errei pra caralho em vários palpites, várias opiniões que eu tinha, errei pra... Essa, pra quem não gosta, cara, tá na hora de entender o valor e o tamanho desse cara pelo São Paulo. Ele tá entre os 20 maiores artilheiros da história do clube. Isso não é pouca coisa, isso não é pouca coisa. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo em Campeonato Brasileiro. São dados, assim, inacreditáveis. Se você só quer falar de número, a gente fala de número e os argumentos continuam irrefutáveis. Eu não sou um numerista, eu gosto de ver o que o jogador faz em campo. Se ele entrega menos gols, quilômetros percorridos, a puta que pariu, eu não quero saber. Eu gosto de ver como que o cara joga. Mas o Luciano, além de como ele joga, entrega dentro de campo com gol, assistência, indignação, cara, os números estão aí, do lado dele, entendeu? Então eu faço um apelo, cara. Agora, tem que valorizar, galera, de verdade, cara. A gente tá ruindo institucionalmente. Ruindo. O São Paulo Futebol Clube que a gente tá vendo hoje tá longe, não é uma carcaça do São Paulo que foi há alguns anos. Uma carcaça. Tem a camisa, tem o hino, tem uma torcida maravilhosa, tem um estádio estupendo, tem tradição que ninguém tira, mas assim, o desmonte que aconteceu no São Paulo, que a gente vê na Polícia Civil investigando o São Paulo, o Ministério Público investigando o São Paulo, isso é uma agressão à identidade do São Paulo, uma agressão, uma violência tão profunda, que a gente precisa valorizar os caras que honram essa camisa, meu irmão. Honram essa camisa, de verdade. Isto posto, também queria elogiar alguns jogadores pela atuação de hoje, sobretudo o Danielzinho, jogou muito bem, ele é muito bom jogador. Puta, cara, achei um ótimo reforço do São Paulo, dá de César o que é de César, foi um ótimo reforço do São Paulo, nem acreditei quando ele veio, porque é um jogador muito bom, ele parece o Marcos Antônio, ele é pior do que o Marcos Antônio, mas ele parece o Marcos Antônio, porque ele erra pouco passe, ele tem boa visão de jogo, ele clareia jogadas, a bola não queima no pé dele, ele é um motorzinho ali, jogou 37 dos 38 jogos do Mirassol no ano passado, então fisicamente ele também entrega o que o time precisa, se Deus quiser vai continuar entregando. Jogou muito bem hoje, num gramado pesado, deu dinamismo no meio de campo, fez ótima partida, estrear no Morumbi sob essa circunstância não é fácil e ele fez isso muito bem. Gostei muito da partida do Cedric também, que jogou nada contra o Mirassol e é um jogador que eu tenho 1 milhão de ressalvas. Hoje jogou muito bem, fez um ótimo jogo, tem que ser justo, jogou muito bem o Cedric. Gostei muito do Luca também, cara, não se escondeu, foi pra cima, o tipo de jogo dele fica muito prejudicado com esse gramado, porque ele é franzino e ele é condutor de bola, mudança de direção e o gramado ficou atrapalhando ele, mas ele, mesmo assim ele conseguiu encontrar 2, 3 passes ali importantes, não se omitiu em nenhum momento, foi pra cima, gostei da atuação dele. Queria destacar esses 3 jogadores, assim, especificamente. Ferreirinha oscilando, como sempre, acertando umas jogadas, errando outras, idiotas, enfim. Gostei muito da partida do Arboleda também, cara. Começa ano, termina ano, começa ano, termina ano, começa ano, termina ano, o Arboleda é titular, velho. Vai ganhar Arboleda e mais um, Arboleda e mais 2. Hoje foi mais um. Arboleda e mais um, eu mais 2. Os outros todos que se virem. Ele tem que ficar.
E a gente tem uma pressa de acabar ciclo, não, porque acabou o ciclo da Arboleda, acabou o ciclo do Luciano. Não, não acabou. Os caras estão entregando dentro de campo, ainda são importantes, ainda são titulares absolutos desse time. Sacou? É assim, de verdade, os dois, cada um na zaga, outro no ataque, são mais constantes que os outros, que podem eventualmente estar no lugar deles. Então gostei também da partida do Arboleda. Não gostei do Rafael, achei ele inseguro em 2 saídas de bola que ele poderia ter dado gol pro São Bernardo, achei ele bem inseguro. Que mais que eu não gostei muito? O Lucas, cara. O Lucas não. Assim, no primeiro tempo ele estava melhor do que ele vinha jogando, mas ainda assim jogou pior do que o Ferreirinha e que o Lucas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Lucas errou tudo que ele tentou. Tudo. Vão precisar dele. Ele vai ter que melhorar muito para ser titular desse time absoluto. Muito. A gente sempre fica esperando aquela coisa do Lucas, mas ele não consegue ainda. Mas beleza, volta de confiança, é um cara com história, ídolo do São Paulo, caramba, beleza. Mas não jogou bem de novo, né? Tudo bem, tá voltando. Vão precisar dele, não é pra descartar, longe disso, mas jogou mal, né? Então tem que falar. E cara, eu gostei desse. Eu inicialmente não tinha gostado desse sistema de 4-2-3-1, porque o São Paulo não tinha encontrado equilíbrio com ele ano passado. Mas é claro, é o São Bernardo, acabou de subir da Série B, é um time difícil, meteu 4-0 na estreia, mas eu achei que o São Paulo hoje fez um jogo melhor do que vinha fazendo nos últimos tempos, né? Claro, de novo, fazendo a ressalva de que é um time mais fraco do que a gente vem enfrentando no ano passado. O Mirassol é de Série A, o Campeonato Brasileiro o nível é muito mais forte. Vamos ver se ele mantiver esse sistema contra o Corinthians lá em Itaquera no domingo, vamos ver como o time se comporta. Mas pode ser uma alternativa, jogadores habilidosos e rápidos pelas pontas. Eu gostei do Paulinho também, como entrou, personalidade, conseguiu ser útil. Não gostei do Tapia também, agora tô lembrando dos caras, não gostei do Tapia também, perdeu tudo na frente. E não é o cara que precisa, é condutor de bola, não, ele é da briga, ele é do choque, ele é da força física e perdeu todas para os zagueiros do São Bernardo. E como é bom ver o Caleri de volta, cara, de verdade, assim, quando o Caleri se machucou, eu tava meio cornetando ele, assim, falando, puta que pariu, o Caleri tá osso, caralho, não tá fazendo gol, tá perdendo umas bolas. E, cara, me arrependo de cada uma dessas palavras que eu falei, assim, porque a ausência dele a gente percebeu depois com a ausência do André, a ausência do Rian. E hoje ele voltando, cara, nossa, caralho, bicho, aquela coisa, caralho, é bom, hein, mano. Puta, é bom ter ele ali na frente, né, cara? E não é só bom pelo que ele briga em campo e chato com o zagueiro, como ele sempre foi. É bom ter o Caleri em campo também porque ele é um baluarte desse São Paulo recente. O cara que foi campeão, gol em final. É importante ter esses caras, velho, nesse momento em que todas as nossas raízes elas estão em suspensão por causa desse ambiente político tétrico, dessa quadrilha que aparentemente está dentro do São Paulo, né? Que rouba o São Paulo, que, enfim, dessa galera que está sendo investigada pela polícia, né? A gente está carente de lembrar quem são os caras que representam o São Paulo e que vestem essa camisa e que gostam dessa camisa parecido como a gente gosta. Igual a gente gosta não vai ter ninguém, mas parecido com a gente gosta. E o Caleri é esse cara, que sempre honrou essa camisa, sempre lutou, sempre deu tudo dele. Mesmo com as limitações, sempre deu tudo dele. Então assim, ter Luciano, ter Caleri, ter o próprio Lucas ali, é bom pra gente. É bom, é uma sensação do tipo assim, caralho, isso aí eu reconheço. Isso aí é o São Paulo que tá jogando. Esses caras são do São Paulo, sacou? E eu acho importante. Então muito bom ter o Caleri de volta. Então, 3 pontos fundamentais pro São Paulo, fundamentais pra... Cara, qualquer ponto vai ser importante. Eu não tenho nenhuma expectativa de que o São Paulo vai classificar, honestamente. É um jogo dificílimo contra o Corinthians em Itaquera. Se vencer, muda completamente a chave, muda o astral. Ainda mais se o Casares for embora do São Paulo, porque não dá, o mal que ele já fez pelo São Paulo já deu. Cara, se ele torce pelo São Paulo, que ele tenha um pingo de São Paulinismo dentro dele pra ir embora, assim, sabe? Tipo, pra falar, cara, tô fazendo mal ao meu time. Então, assim, de verdade, acho que pode estar vendo uma luz no fim do túnel. O São Paulo não perder em Itaquera já é um resultado para comemorar. Diante da atual circunstância, a última vez que foi lá tomou de 3-1. Se chegar lá e empatar, assim, opa, estamos nos reconstruindo. Se vencer, então muda o astral, sacou? E gostei da vibração do Crespo no gol também. Acho que o Crespo, muitas vezes, isso me aflige, né? Eu acho que nesse momento do São Paulo, o São Paulo precisa de energia, o São Paulo precisa de verve, o São Paulo precisa de entusiasmo. E às vezes ele fica naquela postura meio europeia dele. E aí eu acho que é uma questão semântica, de ser discreto e ser apático, sacou? No Maião eu achei ele apático na beira do campo, ali meio impávido, colosso. Até falei na transmissão, o cara olhando ali, o São Paulo tomando um vareio de bola e meio assim, olhando. Então gostei da vibração, é isso, precisamos, cara, nesse momento tem que sair dessa inércia,
sacou? Desse marasmo horrível que tava em relação ao time. E é isso, cara. Vitória por 1-0, cacete, que alívio. Gritei pra caralho aqui. De novo na conta dele. De novo na conta dele. Vamos lá, notas rapidinho. Rafael, 5. Achei inseguro muitas vezes. Cedric, 6,5. 7. Jogou bem. Arboleda, 7,5. Muito bem. Sabino, ok. Deu umas pichotadas ali, mas beleza. 6. Wendel, 5,5. 6, vai. Eu fiz umas jogadinhas ali, cruzou uma bola, enfim. 6. Danielzinho, 8, cara. Muita bola. Pablo Maia, jogou melhor do que vinha jogando. Mas ainda 5,5. 5,8, vai. Lucas, 6. Ferreirinha, 6,5. Lucas, 7. Tapia, 4,5. Muito mal. Aí entraram o Luciano, 10. Luciano é 10, mano. Ponto. Fez o gol, acabou. 10/10. Caleri, 8. Entrou bem o Caleri. Bem. Paulinho, 6,5. Pelo pouco tempo em campo. Quem mais entrou? Bobadilha, achei que deu mais energia no meio de campo. Dou 6,5. 6,5 pro Bobadilha. Entrou bem. E gostei muito do Nicolas, cara. Esqueci de citar o Nicolas, porra. Gostei muito do Nicolas, cara. Já tinha gostado contra o Fluminense, aquela piaba que o São Paulo tomou, mas ele dá pra ver que ele é bom de bola. Que ele é bom, que ele tem recurso, fundamento, esconde o passe, tem visão de jogo, dificilmente toma decisão errada, tem controle da bola no espaço curto. Ele é bom de bola, ele é bom de bola. Esse moleque tem que ficar. Já dá pra ver em 3 jogos pelo São Paulo que ele é um quadrilhão de vezes melhor do que o Patrick jamais foi. Então o Nicolas entrou bem de novo numa fogueirinha ali, foi bem, jogou também com entusiasmo ali, sacou? Gostei do Nicolas, cara, gostei do Nicolas. Acho um moleque pra gente ficar de olho, mesmo assim. Tomara que ninguém fale dele, deixa ele lá e tal, porque daqui a pouco o São Paulo vende por um real e um Gatorade. Então é isso, galera. O Crespo, porra, gostei da ousadia. Eu não gostei quando eu vi, mas depois em campo eu gostei. Tá vendo como tá tudo bem mudar de opinião? Muda de opinião também sobre o Luciano. Não vai fazer mal a ninguém, sacou? Pelo contrário, vai fazer bem. Tá bom? É isso, meus amigos e minhas amigas. Ganhamos, cara. Caralho, ganhamos, velho. Ganhamos, meu irmão. Nem lembrava que era isso. Caralho, bicho. Vamos nessa. Ponto a ponto, velho. Vai ser duríssimo, cara. Duríssimo, assim. Eu quero afastar esse pânico do rebaixamento. Pânico total. Pra ir ficar bem. Se for classificar, beleza, é lucro e tal, não sei o quê. Mas um passo de cada vez. Agora domingo em Itaquera é pra jogar. Pode ser um jogo que pode mudar ali a chave e torcer pro Casares sair do São Paulo amanhã, sábado, domingo, quando for. Pede pra sair, é empichado. Não sei o que acontece, mas ele saia do São Paulo. Tá bom? Valeu, amigos e amigas. Sempre bom estar com vocês. Vou tentar fazer análise pós-jogo. E de novo, se inscreve no canal, deixa o like. Galera, é muito, 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 muito importante, tá bom? E engaje. E comente com respeito, galera, por favor. 2026 chegando aí e tal. A comunidade do Bopismo, em 99,9% é incrível. Mas quem é mal educado aqui, quem é escroto, quem é babaca, eu vou apagar o comentário, vou ocultar, nunca mais vai ver porra nenhuma sua aqui no Bopismo. Então assim, cara, eu me dou o direito de ser um pouco autoritário nesse sentido. Eu quero construir uma comunidade saudável. Discordar na bola com educação, tá tudo certo. Ofender, debochar, ser irônico, puta, aí não, tá bom? Então é isso, eu sei que eu posso contar com vocês. Um beijo, boa noite.